European as a Formula One world champion. Do you think Vettel is already the new champion, or is there someone who can spoil this? You never know what can happen. Vettel could have an accident, break a leg, and not race, and then someone else wins. So you just never know until it's too late. But if nothing bad happens, he doesn't make mistakes, then for him it should be easy to win it. This year he's got such a big lead. Você nunca pode saber, ele pode sofrer um acidente, pode quebrar uma perna, daí para frente o campeonato pode mudar inteiramente. Mas da maneira que está, ele, se não acontecer nada fora do normal, ele provavelmente vai ser um campeão com facilidade daqui para frente. Microfone. Microfone. Bem, posso. Bruno Vicária do site Total Race. Queria saber do Jacques se ele já teve contato com o carro, o que ele achou do carro, se ele achou o carro moderno, enfim, do carro da Stock Car. His question is about the car. If you have already seen the car, how do you find it? Is it a modern racing car? Well, yeah, I made my seat yesterday, so I've seen the car, and it's built a little bit like a NASCAR, which is good. But I'm sure there's still a lot to be done to bring it to that level. But I'm impressed because when you're in Canada, you don't really know what's going on in the racing world. Everybody follows international Formula One, and in Canada we follow also NASCAR. But all the other countries, it's very hard to get the information. So I knew about this championship over the years because I saw it in magazines, and there's also people I raced against Formula One that are racing in it now. So I could see that the championship was becoming bigger and bigger and more professional. So that's why when I got the call to come in and do this, I was excited because it's a championship that's on the way out. Ele viu o carro, ele fez ontem no banco dele, ficou bem impressionado com o carro. É um bom carro de competição, claro que ainda tem que ser aperfeiçoado, mas isso praticamente que eles têm, aproximado com aquilo que conhece da NASCAR. Sobre a categoria em si, no Canadá eles não têm muita notícia além de Fórmula 1 e da NASCAR, e no mundo inteiro normalmente tem visibilidade da Fórmula 1, então normalmente é muito difícil você estar a par de outras categorias no mundo. Mas ele já conhecia algumas coisas daqui, já teve que correr na América do Sul, e ficou entusiasmado quando recebeu o convite para vir correr aqui. Lucas do... Tem que falar isso, né? Lucas do Sastásio. Nos últimos anos você tem corrido em várias categorias, em vários países. Queria saber primeiro se é divertido para você conhecer outros carros, outros tipos de competição. Se você sente falta de uma disputa por um título, por não estar correndo regularmente numa categoria, e onde você se vê nos próximos anos. In the last seasons, you've been racing a lot of cars, a lot of categories around the world, and so his question is about: do you miss being in a regular series, being regularly racing in one of the series, and do you miss fighting for a title? Definitely, yes. It's always nice that we can do the whole championship and you're with the same team, the same people. You build some trust and relationship, and you can move forward in the program. Whenever you jump in a new category or in a new car with a new team, you always have to go through the learning process again. And normally by the time the race finishes, that's when you start to feel comfortable with everything. So you're always a little bit lagging behind in those situations. Definitivamente sente falta disso sim, que é muito bom você ter um relacionamento mais constante com a categoria, com a equipe, com o carro. Você consegue sempre melhorar, consegue criar uma relação de confiança, e quando você entra numa categoria como uma situação como está acontecendo agora, você está sempre atrás em relação a outros pilotos, você está iniciando um processo de aprendizado que normalmente você começa a se sentir à vontade quando a corrida acaba. Bruno Guimarães do site Grande Prêmio, até pegando carona na pergunta do colega, se ele aceitaria, por exemplo, voltar a correr na Indy em etapas especiais, como as 500 milhas que ele já venceu, ou mesmo em Las Vegas esse ano, no final do ano, que é uma prova meio especial para eles, em função do prêmio, etc. Would you accept to race in IndyCar again, like 500 miles, once you won, at the final race, they're going to have some invited drivers? Well,
IndyCar was kind of killed in the late 90s when they separated. It was a great series before that. They're trying to make it good again, but it's not easy because nobody watches it in the States. So nobody knows what's going on. So it's a very difficult series to sell for sponsors. And there's some amazing drivers in there, and Tony and all that. But half of the drivers should not even be in race cars. And I don't really want to race in a situation like that. And on some of the tracks, especially like tracks like in Vegas, it makes it very stupidly dangerous because it's drivers that can go very fast, but they don't know how to drive. And when you're driving next to them a few centimeters away at 350 kilometers an hour, it makes it very, very dangerous without you being in control of why it's dangerous. So that I don't like. I wouldn't really want to drive those cars just for one or two races. If you go back to IndyCar, then you have to be with one of the best cars and really prepare well so that you can run at the front and try and win it and stay out of trouble. But just going to Vegas because there's a big prize money is not the reason why I'm racing. Em princípio ele não aceitaria, porque ele acha que a primeira categoria não está num bom momento, não é como no ano que ele foi campeão, no ano que ele correu de tantas milhas, que era uma categoria de muita visibilidade. No momento, nos Estados Unidos não tem visibilidade, tem muito pouco acompanhamento, e que também tem pistas que não são num padrão, pistas que ele classificou como estúpidas, no sentido de pouco inteligentes e perigosas, e que também tem pilotos ali que querem andar muito rápido, mas não tem capacidade para isso. E quando você está correndo a 200 km por hora, a poucos centímetros de um outro carro, é bom você estar em boa companhia, né? Então, ele não, pista de Las Vegas mesmo, ele não fez elogios, não fez comentários elogiosos, que não correria lá, não correria na IndyCar se não tivesse um bom carro, uma boa equipe que garantisse andar lá na frente e se manter fora da zona de perigo. E que Las Vegas correr lá apenas porque tem um bom prêmio em dinheiro, que não é esse o motivo pelo qual ele corre.